Olá, minha galerinha do sexto ano. Bem-vindo a mais uma aula de ensino das artes com a professora Ciana. Hoje você está me vendo, né? Porque na nossa aula de revisão não foi possível. Eu não consegui gravar uma aula como esta, mas eu cumpri com aquilo que eu tinha prometido, que era a nossa aula de revisão. Então você teve as imagens e a vozinha aqui da professora explicando tudo, te fazendo lembrar de tudo aquilo que a gente tinha visto em sala de aula. E aí, hoje nós vamos iniciar o nosso assunto para a nossa segunda avaliação. Como não voltamos ainda para nossas aulas presenciais, e até então, né, nós temos uma data provável, mas também nós não temos certeza. Então, hoje a gente vai dar início a esse nosso novo assunto. Então, deixa lá aquela aula de revisão guardadinha lá, quando você precisar assistir, assiste novamente. Hoje não esquece de deixar o teu nome nos comentários do vídeo, porque eu estou registrando a sua presença, né? A minha chamada eu estou fazendo pelo teu nome lá aqui no comentário do vídeo. Eu dou o ok, eu dou coraçãozinho para que você saiba que eu já te olhei, eu já te vi, eu já sei que você assistiu a essa aula. Então, o nosso assunto de hoje, ele vai falar sobre arte de trabalhar e arte de festejar, que no seu livro está na página 46. Eu vou fazer uma pequena leitura, vou trabalhar a explicação, igual como a gente faz em sala de aula, né? Eu digo assim, aproveitem, porque é a única hora que realmente eu leio para vocês. Na hora de atividade, eu não leio atividade, né? Como eu falo, professora não lê. Quando você pergunta, professora, o que está escrito aqui? A tia Ciana aqui diz, leia, o que está escrito mesmo? É uma forma de fazer você também ler, você pegar o gosto pela leitura. Então vamos lá, abra o seu livro na página 46, tá? Que é onde vai iniciar o nosso assunto e acompanhe, tá bom? Abre lá, já deu tempo. Enquanto eu tô falando, você já vai abrindo, já deu tempo de fazer isso. Vamos lá. O trabalho é tão antigo quanto a arte. Você deve estar se perguntando por que vamos falar de trabalho se este livro é de arte, né? É um livro de arte. Ai, meu Deus, será? Alguns alunos já sabem que arte envolve tanta coisa. Tem gente que diz assim: ai, será que é aula de arte, de religião, de história? Afinal de contas, é aula de quê? É aula de arte, gente. Mas nós falamos sobre vários outros assuntos, como você pode ter visto na nossa aula de revisão, onde diz que o professor de arte não é o decorador da escola, mas ele é aquele que traz outros conhecimentos de diversas áreas para vocês, só que, lógico, de forma criativa. E aí diz assim: arte é trabalho. E todo trabalho pode ser uma forma de arte, só depende de você ser um artista na sua profissão. Então, não é porque eu sou professora de arte que eu sou uma artista. O professor de matemática, o professor de história, ele também pode ser um artista dentro da profissão que ele escolheu, dentro da área que ele escolheu. Um cirurgião, ele também pode ser um artista, ele pode fazer como se uma obra de arte do trabalho dele na hora que ele faz, de repente, na hora que ele... Ah, eu me lembrei, ó, quando eu cortei aqui o meu dedo, eu lembro que não foi uma enfermeira, né? Chegou a ser uma médica mesmo que me atendeu, porque a enfermeira ela não estava naquele momento disponível. E a médica que me atendeu e fez a sutura, deu os pontinhos. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, né, que eu mostrei para minha mãe, eu não tinha coragem de olhar. A minha mãe disse: Meu Deus, que ela gosta, ela já estudou nessa área aí, né, de saúde, de enfermagem, e ela disse: Os pontos ficaram perfeitos. E realmente, eu olho e nem tem quase a cicatriz. Então, naquele momento, aquela médica, ela estava fazendo também uma arte, o trabalho dela é uma arte, por ela estar executando tão bem, tá? Então, continuando a leitura do nosso livro, diz assim: o artista faz da arte o seu meio de vida. E por intermédio de suas obras, cada um com sua técnica, seu suporte e sua linguagem, representa o trabalho nas mais diferentes situações e profissões, como eu acabei de falar. Não necessariamente eu preciso ser um artista, aquele que pinta, aquele que faz escultura, para que eu faça do meu trabalho uma arte. Um dos mais importantes artistas do século XX, Pablo Picasso,
dizia que a arte requer muito mais transpiração que inspiração. Então isso quer dizer que a arte, ele queria dizer com essas palavras que a arte, ela necessita de muito mais esforço do que a própria ideia, né? Aquilo que nos inspira, que nos leva a fazer, mas sim de esforço mesmo físico, tá? Para que a gente possa executar essa arte em si. E aí ele diz assim: sem esforço e trabalho, ninguém se torna artista. O meu assunto, né, o tema do meu TCC foi justamente essa questão, né, onde eu perguntava: arte educador, né, dom ou formação acadêmica? Porque depois de muito estudo, eu cheguei à conclusão de que eu posso nascer com um dom artístico, mas também eu posso adquiri-lo se eu me esforçar, se eu estudar, se eu buscar conhecimento. Então, isso requer também trabalho, né? Não é apenas assim, quando eu olho alguém que já tem uma facilidade, uma habilidade em desenhar, eu posso dizer, ah, eu não tenho essa habilidade aí, então eu não vou poder fazer nunca. Não, mas se eu treinar, estudar, se eu continuar persistindo, né, dá trabalho, mas eu consigo alcançar, quem sabe até passar daquele outro que já tem mais facilidade no desenho. E aí diz assim, vamos continuar a leitura. Você já é meu aluno, você sabe como é que a professora trabalha, tá? Convivemos com questões que nos levam a uma escolha profissional. Qualquer que seja a sua opção, lembre-se de que o mundo está em constante transformação. Então, que tal festejar o trabalho humano trabalhando, criando e apreciando produções artísticas relacionadas ao Dia do Trabalho, né? Então você já pode perceber que a gente vai estar falando sobre a questão do Dia do Trabalho, a importância do trabalho na nossa vida. E aí entra a questão: eu preciso escolher um trabalho para minha vida porque me dá dinheiro ou porque eu gosto daquilo? E se eu faço o que eu gosto, como consequência, vai me dar dinheiro? E aí eu quero trazer uma reflexão para vocês. Durante a minha vida toda, eu tive alguns sonhos, algumas vontades, né, de ser alguém em determinada profissão. Eu cresci querendo ser da Marinha, eu queria ser militar, porque o meu pai, ele era da Marinha, ele era fuzileiro naval, músico, né? Então, eu queria isso para mim. Eu também cogitei a chance de ser aeromoça. Então, eu ficava em dúvida entre ser da Marinha e ser aeromoça. Só que eu fazia curso de inglês forçado. A minha mãe pagava o curso de inglês e eu até hoje me arrependo. Eu fiz até o 6º nível. Mas eu fazia assim, tipo, meio contra gosto. E não tive a visão de que isso serviria para mim na minha profissão de aeromoça. Só que aí, quando eu fiz o meu ensino médio, eu fiz para magistério. Olha só como tá falando aqui, que sofre muitas transformações, né? Então a gente, em meio à escolha das profissões, o nosso mundo, a nossa volta, o nosso pensamento, ele muda também. E aí eu comecei a fazer o meu ensino médio de magistério, porque na época não tinha o curso que eu queria. Então a minha intenção não era ser professora não, tá, gente? Não era o meu sonho ser professora, não. O meu sonho era ser militar ou aeromoça. Só que quando chegou no final do ensino médio, eu engravidei. E aí eu estava grávida, não dava para ser nem aeromoça no momento e muito menos entrar para a Marinha, porque isso não é permitido, tá? As mulheres, elas não podem ter dependentes. Então, acabou ali, né? Marinha e aeromoça, acabou. E aí eu terminei meu magistério e me tornei professora, né? Não continuei logo depois que terminei o ensino médio, porque eu tive minha filha, tive filhos, essas coisas, e depois de um tempo eu voltei. Mas eu sempre tinha uma vontade, na época o curso era letras e artes, não era artes visuais, não era licenciatura plena em artes como é hoje, mas eram letras e artes. O nome do curso era letras e artes. Você se formava, se eu não me engano, era em língua portuguesa e arte também, tá? Igual como hoje eu faço língua portuguesa e literatura, na época era língua portuguesa e artes. E aí, com a questão da vida, foi tomando um outro rumo, precisei trabalhar desde cedo para cuidar dos meus filhos, cuidar de casa, cuidar deles. Então, eu acabei deixando um pouco a parte do estudo de lado. Mas aquilo também veio sempre falando ao meu coração,
relacionado à arte. E aí eu tive várias oportunidades, várias propostas, né. Eu tinha um tio que até hoje ele fala que a única profissão que serve é advogado. Até hoje ele fala isso. Então ele chegou várias vezes para mim e falou assim: "Olha, se tu quiseres eu pago um curso de direito para ti, só que eu só pago se for de direito". E eu disse assim: "Mas eu não me vejo sendo advogada, eu gosto de arte", né. Até então era o que eu sabia fazer, era o meu dom, podemos dizer assim, era o meu dom. Eu sabia fazer muitas coisas relacionado à arte sem precisar ter feito curso nenhum. Bastava eu olhar uma peça na vitrine e eu chegava em casa e fazia. Eu não precisava participar do curso em si para que eu viesse a fazer aquela peça. Então eu tinha muita habilidade com isso, né. Eu fazia bijuteria, eu fazia obras de artesanato, já fazia, já trabalhava com isso, né. Desde pequena eu sempre tive essa habilidade. Só que eu não sabia ensinar, eu não sabia ensinar. Quem quisesse aprender que me olhasse fazendo, então eu não tinha isso do professor, né, mas eu tinha a habilidade, o dom para fazer arte. E aí foi quando eu já tinha meus filhos, né, já tinha 3 filhos, você sabe que eu tenho 3 filhos, eu já tinha 3. E aí eu passei e vi uma placa, né, falando sobre o vestibular em arte e educação. E foi quando eu fiz. Muita gente criticou, muita gente disse que arte não dava dinheiro, que aquilo não ia me levar a lugar nenhum. E hoje eu estou aqui, professora de vocês, através do conhecimento que eu tenho em arte também, eu sou concursada. Então eu faço hoje o que eu amo, o que eu gosto. E é daí que vem o meu dinheiro, é daí que vem o meu sustento, é daí que eu pago as minhas contas. E eu amo o que eu faço. Então isso vem para que a gente reflita. Porque durante a minha caminhada como professora, eu escuto muitos alunos falando: "Professora, poxa, eu gosto tanto de desenhar. Professora, eu gosto tanto de música, eu gosto tanto de samba, mas meu pai fala, minha mãe fala que isso não dá dinheiro". Mas e aí? Essa reflexão que eu trago para vocês depois de ter contado essa historinha. O que é que traz dinheiro? Será que se eu fosse uma advogada, sem gostar daquilo que eu estava fazendo, sem gostar da minha profissão, apenas fazendo porque alguém disse que era bacana, será que eu seria uma boa profissional? Será que eu teria tantos clientes assim? Porque eu iria fazer uma coisa sem gostar, né? Será que eu iria me dedicar tanto quanto eu me dedico hoje em dia ao que eu faço? Então a gente precisa pensar nisso. Então qualquer um de nós pode ser um artista dentro daquilo que escolhe para si, dentro da profissão que escolhe para si. Então você ainda está no sexto ano, ainda está começando uma caminhada, mas que quando você chegar lá na sua caminhada, na hora de escolher uma profissão, seja através de uma faculdade ou não, porque hoje a gente vive num tempo, antigamente tudo era faculdade, mas hoje em dia não é mais só faculdade. Nós temos outras opções aí, né? Vamos fugir um pouquinho da regra, né? A regra antigamente era você precisa estudar, se formar e fazer faculdade. Realmente, eu continuo orientando os meus filhos a fazer uma faculdade, mas que não seja a única regra. Nós temos outras opções hoje em dia, temos outras profissões hoje em dia que não necessariamente elas são voltadas a partir de uma faculdade, né? De repente você quer fazer um concurso e ser militar, igual como eu tive um sonho também e não pude realizar lá atrás. E aí você não precisa tanto da faculdade para isso, mas você precisa estudar para isso, tá? Então, o Pablo quase que não sabe, o Pablo Picasso, ele vem trazendo essa reflexão para a gente também a respeito da questão da arte e do trabalho. Então, precisamos nos esforçar para sermos bons naquilo que queremos ser bons, tá? Tudo vem do esforço. Voltando aqui para o nosso livro, quase o último parágrafo. Você acha que vale a pena pensar nesse assunto? Nós já estamos pensando, né? Eu já fiz vocês refletirem. Acreditamos que sim, pois se convivemos com questões que nos levam a uma escolha profissional, ó, no que eu falei agora, agorinha, né? Vai chegar uma hora que você vai precisar escolher o que que você quer ser, tá? É importante conhecer e avaliar as diferentes profissões, principalmente aquelas ligadas à arte. Vamos começar? E aí a gente vai ver durante o nosso decorrer do nosso assunto da segunda avaliação, nós vamos ver, principalmente nesse, tudo que está relacionado à arte e trabalho, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho agora sobre Pablo Picasso, que é quem fala aqui no nosso livro e faz assim levanta uma questão, diz assim: se você quiser saber mais sobre a vida de Pablo Picasso, peça informações ao professor
ou faça você mesmo uma pesquisa. E aí a professora aqui vai falar um pouquinho sobre Pablo Picasso para você. Tá legal? Pablo Picasso foi um pintor espanhol, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo que passou a maior parte da sua vida na França. É conhecido como cofundador do cubismo ao lado de George Braque, inventor da escultura construída, o inventor da colagem e pela variedade de estilo que ajudou a desenvolver e explorar. Dentre suas obras mais famosas estão os quadros cubistas As Meninas e Guernica, uma pintura de bombardeio alemão de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Bom, agora que você já conhece um pouquinho mais sobre Pablo Picasso, a gente vai aqui para a página 47 do seu livro, bem do ladinho da que a gente estava lendo. Tem uma atividade, né? Atividade 18. Mas antes de eu te explicar a atividade que você vai fazer hoje, vamos ler aqui embaixo onde está escrito cubismo, nesse quadrinho rosa, tá? Vamos saber um pouquinho sobre o cubismo e sobre um artista chamado Paul Cézanne. Importante pintor francês do final do século XIX e início do século XX, pode ser considerado o precursor do cubismo, pois seu trabalho certamente contribuiu com a transição que ocorreu na concepção da arte no século XIX para o século XX. Cézanne não se submetia às leis da perspectiva, tá? E sua pintura ressaltava o volume e o peso dos objetos. Porém, os grandes pioneiros do cubismo, tá? Aqueles que realmente começaram. Quando diz assim que Paul Cézanne foi o precursor, então ele foi antes. Ele veio já, tipo assim, avisando que viria o cubismo, tá? É isso que é o precursor. Ele antecede aquilo que de fato vai acontecer. Aí já quem são os caras lá, os pioneiros, os começos, o que começou, do comecinho lá, é o Pablo Picasso e o George Braque, tá? Que seguiram muito além das inovações de Cézanne, tá? O cubismo foi um movimento artístico que fez parte do mundo das artes plásticas entre 1907 e 1914, mas também foi um movimento que ocorreu na literatura e na poesia, tá? Então vamos lá para grifar as partes importantes desse quadradinho aqui. Professora, grifa tudo. Não, vamos grifar. Vamos voltar aqui. Diz assim: Paul Cézanne, importante pintor francês do final do século XIX e início do século XX. Pode ser considerado o precursor do cubismo. Então, o que, que você vai marcar aí? Você vai marcar Paul Cézanne, pode ser considerado o precursor do cubismo, tá? Grife aí, daquele jeitinho que a gente faz na sala de aula, tá legal? Aí, continuando, Cézanne não se submetia às leis de perspectiva. A sua pintura ressaltava o volume e o peso dos objetos. Grife essa parte aí que eu acabei de ler, tá? Professora, eu tô me perdendo. Volta um pouquinho o vídeo e continua, tá bom? Porém, os grandes pioneiros do cubismo foram Pablo Picasso e George Braque. E aí você vai grifar isso aí. Porém, os grandes pioneiros do cubismo foram Pablo Picasso e George Braque, tá bom? Você vai grifar isso? É muito importante. Quando eu digo assim, é muito importante, você já sabe que isso daí provavelmente vai cair com uma questão, com uma resposta, na hora da tua prova também, tá? Porque não adianta eu pedir para você, olha, você lê e grava tudo. Não, você lê, você aprende. E aí, como é que eu aprendo? Olhando as partes principais, as partes mais importantes disso, tá bom? O cubismo foi um movimento artístico que fez parte do mundo das artes plásticas entre 1907 e 1914. Você vai grifar: o cubismo foi um movimento artístico que fez parte do mundo das artes plásticas. Só isso, tá? Só isso, tá bom? Mas também foi um movimento que ocorreu na literatura e na poesia. Aí você grifa isso também. Mais importante do que a data, eu quero que você entenda onde foi que o cubismo aconteceu. Então, ele aconteceu nas artes plásticas, na literatura e na poesia, tá bom? No cubismo, a imagem real é representada por esquemas geométricos e cubos. Muito importante isso. Grifa também. Podemos notar a geometrização das paisagens de Braque e nas figuras humanas de Picasso, bem como a representação de todas as partes
da figura de um mesmo plano, tá? Então eu vou colocar algumas imagens aqui para você notar como é justamente a imagem cubista, para que você possa analisar, tá? Senão eu falo. E aqui, de fato, no nosso livro, nós não temos nenhuma imagem demonstrando como é uma obra cubista. E aí eu vou colocar para você dar uma olhada. E enquanto você olha, você já vai se organizando também para a nossa atividade de hoje. A gente volta com a nossa atividade. Atividade 18 da página 47. E diz assim: a música que dá trabalho, tá? Olha, aproveite porque eu não leio a atividade. Vocês sabem disso, né? Mas diz assim: forme um grupo com 4 colegas. Gente, nós não estamos podendo estar na sala de aula, então nós não vamos fazer grupo nenhum, tá? Esse trabalho vai ser individual, de maneira individual. Aí diz assim: você e seu grupo vão pesquisar músicas. Vocês não vão pesquisar música, você vai pesquisar música. Que devem aparecer as palavras trabalho ou profissão. Então você vai lá para o Google e pesquisa música com a palavra trabalho ou profissão. E aí você vai selecionar, tá? Uma música entre as que foram apresentadas no grupo. Lembrando, se já não tem grupo, é você mesmo. Tudo é você. Esquece o grupo, tá? Isso tá no teu livro. Você vai estar lendo. Eu só tô fazendo a leitura com a explicação, mas você vai estar lendo e associando, de que eu vou fazer o trabalho só, então não tem grupo. Então você vai pesquisar uma música que tenha a palavra profissão ou trabalho na letra da música. Você vai selecionar essa música e aí você vai escrever a letra da música no teu caderno. E aí tu vai pesquisar quem foi que compôs a música, quem canta a música. Porque tem gente que compõe a música, mas tem gente que não canta, tá? Tem gente que compõe e canta, então você vai pesquisar. Se for o mesmo que compôs e que canta, você coloca cantor e compositor. Se não for, você coloca quem é o cantor e quem é o compositor. E que época pertence. Então, de quando é essa música, tá? Ah, ela é dos anos 80, professora. Ah, ela é de agora. Você vai colocar tudo isso por escrito. Qual o ritmo dessa música? Se é samba, pagode, rap ou outro ritmo. Você vai fazer tudo isso escrito, tá? No seu caderno. E aí, depois você vai ouvir a música e identificar os instrumentos. Se é de instrumento de corda, que é o violino, o violão, o cavaquinho, se é de sopro, que é a flauta, a gaita, o saxofone, ou de percussão, que é o pandeiro, o triângulo, o tambor, bateria. Você vai ouvir, porque você não vai pesquisar apenas a letra da música, você vai ouvir essa música e você vai identificar quais são os instrumentos que você acha que tem, tá? Lembrando, professora, mas como é que eu vou saber? Você vai tentar descobrir qual é o instrumento que está sendo usado ali naquela música, tá bom? Não é para você me dizer que aquele mesmo que está usando. Não, é o que você consegue identificar. Porque pode ser que tenha algum que a gente passa despercebido, tá bom? E aí diz assim: ensaie um trecho um trecho da música, para você ensaiar um trecho da música, improvisar um instrumento não convencional, né? Um instrumento artesanal, mas só que nós não fizemos esse instrumento em sala de aula, então você não tem obrigação de usar esse instrumento, tá bom? E apresentar os demais grupos. Então, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai pegar, pesquisar a música, escrever a letra, dizer quem foi que compôs a música, quem foi que canta, quem é que cantou, qual o tempo dessa música, tá? Qual o ritmo dela, quais os instrumentos que você identifica nela. E depois disso você vai pegar um trechinho da música e você vai procurar cantar ela para mim, tá? Como é que eu faço, professora? É só um trechinho. Se você quiser, você pode pegar até o refrão. Você vai passar a semana, né, ensaiando, e você vai fazer um pequeno vídeo para mandar pelo WhatsApp mesmo. Tem que ser um vídeo pequeno, tá, gente? Para você mandar para mim no PV, tá bom? Um videozinho, você cantando.
Não vá cantar, não vá aparecer no vídeo sem camisa, tá? De qualquer jeito. Se ajeite bonitinho e mande para a professora. Essa é a nossa atividade, tá? Dessa aula. Ah, a professora aqui está dizendo assim: confrontem as mensagens de cada letra, expressem oralmente sua opinião em relação a essa mensagem e aos sons que acompanham a letra. Eu não vou exigir esse item de você. Eu quero até a parte que você vai cantar o trechinho da música, fazendo um vídeo e mandando para mim, tá bom? Um vídeo curto, lembrando, um vídeo curto, tá? Para que não sobrecarregue nem o teu celular, nem o meu. Ah, professora, qual o prazo de entrega desse trabalho? Você tem até antes da próxima aula para me enviar. Não me mande na hora da aula, tá bom? Na hora que quem quiser fazer na aula de hoje, sim, mas não me mande na hora da outra aula, porque aí fica muito difícil de eu estar dando aula e pegando atividade da aula anterior. Então me mande um pouquinho antes, tá? Você tem, na verdade, a semana inteira para fazer e você também tem o tempo da nossa aula disponível para isso, que o vídeo não ocupa todos os nossos 2 horários que a gente tem, tá? De aula, tá bom? Justamente para ficar esse tempo para você ter dar o feedback, você tirar questões, dúvidas comigo em relação à nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. A gente vai ficando por aqui, mas eu continuo lá no PV, continuo nos grupos, nos nossos horários de aula. Então, até a próxima aula, que seja presencial. Que se não for presencial, não tem problema, nós nos encontramos por aqui novamente. Beijos, fiquem com Deus.